Vamos mudar de assunto e falar da Câmara dos Deputados, que vai criar um grupo de trabalho para discutir uma nova proposta para a PL das fake news. A ideia foi sugerida pelo presidente da Casa, Arthur Lira, em reunião com os líderes partidários. Então, o processo de discussão em torno da regulação ou regulamentação das redes sociais começará praticamente do zero, com a construção de uma nova proposta. Há relatos de uma avaliação de que o parecer elaborado por Orlando Silva foi contaminado pela polarização política, como eu contei para vocês aqui, e não teria quórum, não teria votos para avançar. Isso não significa, porém, que o parlamentar não participará do novo processo ou que não vai poder indicar pontos que estavam em seu relatório e que poderiam entrar nesse novo debate. Vocês acham que isso tem chance de avançar a partir da reconstrução de um projeto, Alan Gani? Olha, eu acho que não tem clima. Eu acho que uma regulação, ela já é muito complicada, Evandro, numa situação de normalidade democrática, numa situação de ampla liberdade de expressão. Já seria muito complicado. No atual momento, onde a liberdade de expressão no Brasil ela está tão em xeque, onde a gente viu durante o processo eleitoral, e aqui eu estou elencando fatos, hein? Uma inibição temporária reconhecida pelo próprio TSE, um eufemismo ali para censura, onde a gente viu perseguição a documentários que não puderam ir ao ar, veículos de comunicação, comentaristas com passaporte retido, comentarista que fala que há uma censura tem que depor na Polícia Federal, algo do tipo. Então, como é que a gente vai criar um ambiente de regulação neste ambiente tão tóxico? Então, acho que é uma discussão muito complicada, tem que passar o momento, tem que voltar uma normalidade democrática, institucional, para daí, eventualmente, se falar em regulação. Até porque a nossa legislação, ela já é muito abrangente e muito boa em relação a isso. Ela não permite crimes de injúria, de difamação e de calúnia. E no seu artigo 5º garante a ampla liberdade de expressão. Fala, seu Fábio Piperno. Eu diria para você que nesse período de 20 a 22, o país passou realmente por um momento muito difícil, né? Por exemplo, com bastante frequência, com muita desenvoltura, inclusive o governo, através até do ministro da Justiça à época, André Mendonça, tentava enquadrar críticos da Lei de Segurança Nacional. Felizmente foi enterrado depois, né? Até, por exemplo, o cartunista Aroeiro foi vítima disso algumas vezes. O jornalista Ricardo Noblar, então, nem se fala. Depois disso, a gente viu muitas vezes reportagens críticas aí sendo, enfim, derrubadas. Na época da campanha aconteceram também alguns fatos que a gente pode condenar. Isso no lado da liberdade de expressão. Por outro lado, havia claramente um movimento golpista, aliás, um movimento que inclusive teve como um dos seus paladinos o próprio presidente da República, que inclusive foi questionar seus chefes militares sobre entrar ou não, né, nessa aventura. Então, o momento no Brasil foi muito estranho. Agora, isso não apaga o fato de que o Brasil precisa tratar esse assunto. E vejam, eu insisto sempre aqui, regulação não significa necessariamente, não significa por tabela, censura. Regulação é exatamente, veja, estabelecer, por exemplo, alguns limites, estabelecer, por exemplo, a atuação das Big Techs, o que elas têm que fazer, quais as contrapartidas, quer dizer, quando, por exemplo, o Poder Supremo, quando o STF faz um questionamento, com quem ele vai conversar, quem são os representantes dessas empresas aqui, essas empresas vão ou não pagar, por exemplo, pela utilização de conteúdos enfim, produzidos por outros veículos. Então, uma série de coisas, um monte de coisas. Então, isso precisa ser devidamente, enfim, esclarecido até. É óbvio que ninguém deseja censura. Censura não pode acontecer. Agora, algum tipo de regulação, e veja, repito, não estou falando de censura, mas exatamente para conhecer limites e para saber quem vai ter que pagar algumas contas. Você entende que algum tipo de regulação deva acontecer, Luiz Felipe Dávila, ou até mesmo o pagamento de direitos à imprensa ou a conteúdo da imprensa profissional que é publicado nas redes sociais? De que maneira que você enxerga esse argumento que foi apresentado aqui pelo Piperno? Bom, primeiro,
eu aplaudo a decisão do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, de recomeçar essa discussão e não aproveitar um projeto que já tem tantas distorções e que tem muito cheiro de censura. Então é muito bom começar do zero. Quando começa do zero, nós devíamos usar o mote que usamos muito em empresa. Na imprensa a gente sempre fala assim, corte e simplifique. Então reduza bem o projeto, simplifique ao máximo e foque em questões essenciais. E as questões essenciais se dão em torno de um único tema. Como responsabilizar os indivíduos que publicam suas opiniões, seu conteúdo na internet. É isso que nós temos que fazer. E aí trabalhar conjuntamente com as empresas de rede social, porque no fundo isso interessa a todo mundo. Nós temos de responsabilizar todos aqueles que emitem opiniões, ofensas, o que seja. Porque nós temos de entender que a democracia exige liberdade com responsabilidade. Então, se for uma regulação para aumentar o senso de responsabilidade, me parece muito saudável, porque, inclusive, é uma maneira de distensionar as coisas. Uma coisa é você dizer algo que você pode dizer de maneira oculta. Outra coisa é quando você coloca no seu CPF. Você vai pensar duas vezes antes de fazer uma crítica ou falar alguma coisa, porque aquilo tem implicações. Então, neste sentido, a regulação me parece até necessária. Por que parece necessária? Porque se não houver alguma regulação, quem vai regulamentar é, de novo, o poder arbitrário da justiça que vai chegar e falar, bom, agora eu vou decidir o que é verdade, o que é mentira, o que é discurso de ódio. Por exemplo, discurso de ódio. Não tem nenhuma lei dizendo o que é discurso de ódio. Então, quem vai dizer que é discurso de ódio? O juiz vai determinar? Não, neste caso, isso aqui é discurso de ódio. Nessa caso, não é discurso de ódio. Então, vai aumentar o poder arbitrário da justiça. E eles vão arbitrar numa eleição municipal. Então, para evitar a armadilha da arbitrariedade com termos genéricos, o que é desinformação? O que é discurso de ódio? Então é bom que haja alguma regulamentação aumentando o senso de responsabilização individual para que nós possamos ter uma eleição sem uma ingerência arbitrária daqueles que amanhã vão decidir por nós o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade, o que é discurso de ódio, o que é desinformação. Gustavo Segré, você entende que a responsabilização de quem usa a rede social e a identificação por meio de CPF, como menciona o Dávila, já são suficientes neste caso? Defendo absolutamente isso. Para mim, essa lei deveria ter 2 ou 3 artigos, no máximo. O primeiro é, determina-se que aquele que fizer qualquer publicação em qualquer rede social deve estar identificado, para que o usuário que possa eventualmente se sentir prejudiciado ou aquela necessidade jurídica de saber quem você é, possa ser determinada fehacientemente, como gostam de colocar. Então, sirva-se colocar o seu nome, RG, CPF e data de nascimento. E com isso, a pessoa pode falar o que ele quiser, porque isso está previsto na Constituição. E se ele extrapolar, a justiça ou aquele que se sentir injuriado poderá ir atrás dele. O grande problema hoje é aquele anonimato das leis. A outra questão, várias vezes temos observado essa confusão que gera entre regular e regulamentar, né? São duas coisas aí. Eu busquei um autor, Pietro, em 2010, e ele coloca que a regulamentação restringe-se à instituição de normas, ao passo que a regulação refere-se à atuação do Estado em todas as esferas governamentais com o fito de organizar determinado setor da economia, bem como controlar todas as entidades que neles atuam. Em nenhum momento, regular ou regulamentar é cercenar a liberdade de expressão.